Mateus, capítulo de número 19 e versículo de número 26. Todos encontraram? Amém? Vamos estar desfrutando deste versículo de número 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aleluia. Fecha os seus olhos. Pai, nesta hora me curvo diante da tua presença, glorifico o teu nome uma vez mais, Senhor, por poder ter a dádiva, Senhor, de ministrar a tua palavra, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso e sempre está pronto para nos abençoar. Pai, nesta oportunidade que tu me deste, peço-te, Senhor, que me use uma vez mais para estar transmitindo a tua palavra aqui, Senhor. Eu sei, Senhor, que não é fácil, pois o peso dela e a responsabilidade é muito grande. Por isso, peço ajuda ao teu Espírito, ó Pai, para conduzir-me, Senhor, todo mandamento, todo decorrer desta palavra, que o teu Espírito possa me ajudar, Senhor, porque tu sabes que eu sou um homem comum como todos que estão aqui, Senhor, e careço da tua ajuda, Senhor, para ser um canal de bênção nesta manhã na vida dos meus irmãos. Peço-te também, Senhor, repreenda todo o mal, Senhor, e não deixe que nada se levante para atrapalhar a tua palavra. Abra a mente e o coração dos meus irmãos para ouvir, entender e sair daqui renovado pela tua palavra. Eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças vão estar acompanhando a pastora e nós vamos ficar aqui para desfrutar da palavra do nosso Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Amém? Glória a Deus. Hoje nós queremos falar do Deus do impossível, ou como está o tema, Deus sempre surpreende. E por isso eu tirei este capítulo de Mateus, neste capítulo 19 e esse versículo 26, onde diz: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Será que você pode dizer? Eu sei que nós estamos tudo espalhados, fica até difícil de fazer isso nessa igreja, né? Mas vire para o teu irmão que está do teu lado mais próximo e diga para ele: para Deus, tudo é possível. Mais uma vez, para ele ficar bem firme, para ele não abalar a fé dele, diga: para Deus, tudo é possível. É muito importante nós estarmos sempre lembrando que para nosso Deus não há nada que Ele possa fazer. É muito fácil nós declararmos esta afirmação quando tudo está indo bem na nossa vida, quando a nossa casa está toda em ordem, quando tudo está indo bem no nosso trabalho, quando tudo ao nosso redor está direcionando ao nosso favor. Quando você levanta de manhã e você abre os teus olhos e fala: meu Deus, bendito é o Senhor, porque tudo está perfeito. A minha família está perfeita, o meu trabalho está perfeito, minha saúde está perfeita, os meus planos estão perfeitos. Tudo que eu quero, planejo, penso e sonho está perfeito, Senhor. Então fazer esta afirmação é fácil. Quando eu digo: para Deus tudo é possível, quando eu desfruto dessa verdade, então se torna uma coisa fácil. O difícil é quando tudo dá errado, é quando os teus planos são fracassados,
É quando você olha para a tua casa e vê que ela não está em ordem. Quando você levanta de manhã e abre os teus olhos e fala: vou ter que voltar para aquela fábrica de novo, porque só Deus sabe o tamanho da dificuldade, da prova que você tem que enfrentar quando você chegar no teu trabalho. Quando você tem um filho doente, e quando você olha que todos os filhos ao redor estão com saúde, que todos os filhos ao redor estão no seu perfeito estado físico e mental, mas quando você olha para você, muitas das vezes o teu filho está numa cama doente, outros têm uns filhos paralíticos, outros têm seus filhos que têm doenças mentais, são crianças especiais, que têm os seus problemas mentais. E quando você olha a vida do outro, tudo vai bem. E quando você olha a tua vida, as portas estão fechadas. Não há uma porta aberta diante dos nossos olhos. Quando a coisa está difícil, apertada, é difícil reconhecermos que para um crente que teme a Deus, que entregou a sua vida a Deus, que vive a verdade de Deus, passando por uma dificuldade dessa, e ainda tem que engolir seco, e com pouca força que tem, tirar de dentro do seu coração uma afirmação como essa e dizer: para Deus tudo é possível. Não é fácil, né? Não é fácil encarar uma verdade dessa, quando tudo diz ao contrário, e que muitas das vezes nós chegamos ao ponto de chamarmos a Deus para uma conversa e ainda declararmos a Ele: aonde tu estás? Porque não vê a situação que eu estou passando, a condição que eu estou sendo colocado. Creio na tua palavra, ando na verdade, tento melhorar cada dia mais. Aí depois eu vou num culto de domingo como aquele, e o pastor ainda tem coragem de ler um versículo como esse e dizer: para ti tudo é possível. Aonde está Deus? Se para Ele tudo é possível, então por que a minha vida ela segue este rumo, ela segue este caminho? E vindo esta situação, Deus falou profundamente no meu coração. Porque quando eu vou lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo de número 22, olha o que diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, em seco, e as águas foram-lhe como muros à sua direita e à sua esquerda. E quando eu meditava nesse versículo, eu olhava o contexto dele, e eu via que essas pessoas, quando estavam diante daquele mar, vindo Faraó atrás deles, depois de sair da escravidão, depois de se alegrar com Deus, depois de acreditar que estavam livres, e parecia que tudo estava indo bem, eles têm que encarar um mar gigante na sua frente, e ver diante dos teus olhos a impossibilidade de ultrapassar aquele mar. Você sabe o que significava aquele mar diante do povo de Deus? O fim. Acabou. Eles chamam Moisés para um canto, aperta o líder do Senhor e fala: Moisés, você tira a gente do Egito, da escravidão, tira a gente de lá, da terra onde nós tínhamos pelo menos teto para habitar, nos traz para um deserto como esse, nos dá a esperança da liberdade, diz que a gente não vai ser mais escravo, que a gente vai ser livre. E agora, na hora que eu estou confiando nessa liberdade, indo
diante da nossa frente. E somos milhares de pessoas. Como vamos atravessar? Será que vamos ter que fazer como o nosso patriarca Noé? Construir uma arca para atravessar este mar? Mas peraí, Moisés, se eu me lembro bem, essa arca demorou 100 anos para ser construída. Será que nós vamos ter que esperar 100 anos para atravessar esse mar? E quando eles mal acabavam de falar isso para Moisés, eles vêem uma nuvem de poeira atrás deles, enorme. E com pouco chega daquelas pessoas que traz a mensagem, o mensageiro suando, correndo, apavorado, dizendo: olha, a poucos quilômetros, Faraó, que nos libertou do Egito, desistiu e veio nos buscar de novo. E olha, ele está vindo com um exército tão grande que ele não está querendo levar-nos de novo para o Egito, mas ele quer matar todos que estão aqui. Ir para frente era impossível. Voltar para trás era impossível. Eles ficaram no meio do caminho. E agora? Para frente não dá mais, para trás não dá mais. O que vamos fazer? Muitas das vezes a vida nos coloca no meio dessa dificuldade. Quando olhamos para frente, encontramos obstáculos enormes, que muitas das vezes nos limita a enxergar o poder de Deus, e nos faz desacreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que imaginamos, porque não conseguimos olhar pelos olhos da fé, mas somente olhamos com os nossos olhos humanos. Este olho que você tem e este olhar que você tem, ele é limitado. Se você pegar uma certa distância, você vai perceber que vai chegar um momento que você não vai enxergar mais, que você não vai conseguir mais ver e nem focar mais nada, porque para o homem tem limite, mas para Deus não há limite que Ele não possa operar. O povo estava olhando com os seus olhos humanos, e com os olhos humanos apenas via um mar na frente. Com os seus olhos humanos, eles olhavam para trás e viam que para trás não ia dar, porque havia um exército atrás. Deus me traz nesta manhã para trazer uma palavra no teu coração. Quem sabe você não vê o que hoje está no meio dessa tempestade. Tem olhado para frente e não tem visto porta nenhuma aberta. Tem olhado para trás e não vê possibilidade nenhuma, porque para trás não pode voltar, aquela vida não dá mais. Eu não vou voltar para aquela vida de novo, mas para frente não vejo esperança. Deus me traz nesta manhã para trazer uma palavra no teu coração, para dizer: para de olhar com estes olhos humanos, comece a olhar com os olhos da fé. Que quando você começar a olhar pelos olhos da fé, você vai começar a ver que para Deus não é impossível, e Ele vai agir em teu favor. Moisés chama os homens e fala: seus incrédulos, volta para os seus lugares, e hoje vocês verão o agir de Deus neste lugar. Moisés vai para o seu particular com Deus. Penso eu, Moisés olha para cima e fala: não olha não, Senhor, é tudo humano. Vamos falar agora, nós dois que somos amigos. Olha aí, o mar está na frente, o exército está atrás, e agora, Senhor, está nas tuas mãos. Naquele momento, sabe o que eu penso comigo que o Senhor lá do céu falou para Moisés? A Bíblia não me fala, mas penso eu: Moisés, muito obrigado, porque você suportou os problemas até aqui e fez tudo aquilo que eu mandei. Você saiu do Egito, você atravessou esse período curto entre o Egito até esse mar.
Você fez aquilo que eu mandei, você está na posição que eu te coloquei. Até aqui você conseguiu, até aqui você trouxe o povo. Agora fica tranquilo, Moisés, porque daqui para frente quem vai agir sou eu. Daqui para frente quem opera sou eu. Será que você está entendendo? O Senhor já mandou você ir. O Senhor já mandou você marchar. O Senhor já mandou você erguer a tua cabeça, levantar, pegar tudo que você tem, prosseguir em frente. Então obedeça aquilo que Deus está te mandando. E o mar, pastor, o teu limite é até o mar. Do mar para frente Deus vai operar. Está entendendo? O teu limite é até o mar. O teu limite é até onde você pode. O teu limite é até onde você aguenta. O teu limite é até onde você suporta. Daí para frente, querido, creia no Deus do impossível, porque daí para frente é com Ele. Moisés olha para cima e fala: estamos juntos, Senhor. A minha parte eu fiz. Deus fala agora: olha, Moisés, olha o que eu vou fazer, diz a palavra do Senhor. E veio um vento do sul muito forte e começou a soprar naquelas águas, e de repente abre uma coluna dentro, no meio do mar. Água se parte para um lado, água se parte para o outro, e Deus olha para Moisés e fala: aí tá, Moisés, agora é comigo. Diga ao povo: marche, marche, marche. Sabe o que Deus manda dizer para você? Levanta a tua cabeça, sacode esta poeira do deserto. O mar não vai ser o limite na tua vida. Deus vai abrir o mar para você. Então levanta, marcha, passa, porque Deus vai abrir esse mar para a tua vida. É compreensível para nós que somos humanos. É compreensível pararmos no meio da caminhada quando há obstáculos enormes sobre nossa vida, na nossa frente. É compreensível. Só que para aqueles que são homens e mulheres de Deus, a Bíblia nos ensina que para eles nada é impossível. Isso que você tem passado, creia, não vem sobre a tua vida para te enfraquecer, para te destruir. Tudo isso que tem acontecido na tua vida, na minha vida, sabe para quê? É para me colocar mais próximo de Deus, é para me colocar mais firme com Deus, é para me colocar mais na presença de Deus. Não veio para me derrubar e nem para me enfraquecer, mas para me fazer mais forte com Deus. Olha o que eu achei lá em 1 Samuel, capítulo de número 16 e no versículo de número 1, no começo do versículo: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse, não acabou, ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Samuel vai até a casa de Jessé, porque Deus ia substituir o rei de Israel, porque Deus já não agradava mais do rei que era Saul, que era o rei atual daquela época. Como a soberba cresceu no coração daquele rei, e aquele rei já não precisava mais de Deus. Deus então decidiu a trocar o reinado, e Deus decide a procurar um outro rei para Israel. E Deus levanta Samuel em uma dessas noites, e Deus fala para Samuel: pega aí o óleo, pega todos os utensílios e vai até a casa de Jessé, porque lá há vários mancebos, há vários homens na casa de Jessé, e dentre aqueles que estão ali, dentre os filhos de Jessé, vou eu escolher um rei para Israel.
obedece quando Deus fala. E Samuel, como era inteligente, levanta e vai até a casa de Jessé. E quando chega à casa de Jessé, Samuel passa tudo aquilo que Deus o revelou. E Samuel naquela mesma hora diz: Jessé, chama os teus filhos, traga-os até aqui, faça que todos passem diante de mim, porque quero eu observar, ver todos os seus filhos, porque da tua casa Deus me disse que vai sair o novo rei de Israel. E de repente todos os filhos passam diante de Samuel. E o primeiro, que era o mais velho, o mais robusto, o mais forte, o mais valente, chega diante de Jessé, aquele homem malhado, aquele homem forte, aquele homem que já era acostumado a lutar na guerra, defender o povo de Israel. Na mesma hora, Samuel, com seus olhos humanos, ele já decreta o novo rei de Israel. E dentro do seu coração ele diz: esse sim serve para ser rei de Israel. E de repente ele é surpreendido com a voz do Senhor dizendo: Samuel, não é esse aquele que eu escolhi para ser rei de Israel? E Samuel, dentro do seu coração, deve ter se perguntado: mas como não? Tão forte, tão bonito, acostumado com a guerra, acostumado a lidar com esse sistema, como não? E Deus diz: Samuel, eu não sou como o homem. O homem olha a aparência, Samuel. O homem olha o exterior, Samuel. Eu sou diferente. Eu olho o interior, Samuel. Não é esse. E de repente passaram todos os filhos da casa de Jessé. E não eram pouco, eram vários filhos. E acabou-se os filhos. Não tinha mais filhos. Todos passaram. E na mesma hora, Samuel achou estranho. Uai, o que aconteceu? Deus disse que daqui ia sair o novo rei de Israel, e os filhos se acabaram, e nenhum desses Deus escolheu. Será que eu errei? Será que eu confundi? Será que eu achei que era Deus que estava falando e não era Deus que estava falando? Porque não é muitas vezes, não é isso que acontece na nossa vida. Deus nos dá uma direção, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus usa os profetas na terra, mas quando nós chegamos na realidade e vemos que tudo aquilo que Deus falou não está batendo com aquilo que o nosso coração deseja, não é isso que nós começamos a falar? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que eu entendi muito bem a mensagem de domingo? Será que eu entendi muito bem o que eu tenho aprendido nos estudos? Será que eu tenho aprendido muito bem o que eu tenho aprendido nas mensagens, nos cultos? Porque as coisas parecem que não estão sendo da maneira que deveriam ser. Sabe por quê? Que as coisas não são da maneira que deveriam ser, porque elas estão da maneira que nós queremos que seja, e não da maneira que Deus quer que seja. Samuel olha e fica curioso. Aí Samuel fala: deixa eu conversar com Jessé. Jessé, vem cá no cantinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só tem esse daqui? Aí Jessé olha e fala: não, tem um lá no campo apacentando ovelha, mas aqui não presta para nada não, é novinho, não serve para guerra, só serve para cuidar de ovelha. Ele mano, deixa ele quieto lá. E Samuel falou: eu não saio daqui e nem assentaremos nesta mesa para comer enquanto o último não chegar até aqui. Sabe o que eu aprendo nesta palavra aqui? Não importa aquilo que eu quero, não importa aquilo que eu acho, se o Deus do impossível falou, eu obedeço, porque Ele vai agir da maneira que Ele quer. Samuel, obediente, espera. De repente,
chega aquele menino, talvez meio magro, novo, com a cara igualzinho ao filho da Luciana, de Otibiba, né, irmã Luciana? E chega lá, o mais novo da casa, e de repente, Jessé deve olhar e falar: nem sei para que chamou. Imagina os irmãos, eu sou o mais velho, e o mais velho naquela época tem todo o direito, porque a ele foi dado todo o direito de primogenitura. Lembram da mensagem da pastora? Foi dado a ele o direito da primogenitura. Então, como que pode ser ele? Só que nós não estamos tratando de ótica humana, nós estamos tratando de ótica divina, e a ótica divina confunde toda a ótica humana. E de repente, quando o menino põe o pé, na mesma hora, Deus, com toda a satisfação, se você ver o versículo e ler todo o capítulo, você vai ver a satisfação de Deus relatar ao profeta Samuel, dizendo: é ele, Samuel, é esse aí que eu escolhi para ser rei de Israel, o menor, o mais fraco, é ele que eu quero, Samuel, porque o olho do homem é totalmente diferente do que o meu olho, porque você pode olhar com o teu olho, mas o meu olho vê o impossível. E sabe o que eu aprendo com isso? O nosso Deus gosta do impossível. Ele poderia muito bem pegar o mais velho, o mais forte, mas quando se trata disso, o nosso Deus não se agrada muito. O nosso Deus gosta do impossível. Poderiam olhar e falar: esse é impossível, não é mais fácil com esse? A palavra de Deus me ensina que o nosso Deus, ele confunde a mente humana. É por isso que todos os filósofos, todos os cientistas que estão espalhados para o mundo estão loucos quando se trata de Bíblia, de Deus, porque eles não conseguem entender. Porque para o homem é loucura, mas para aqueles que estão filhos e servos é vida e vida eterna. Na mesma hora, consagra aquele menino. E sabe o que acontece? Ele se torna lá na frente, muitos anos depois, o maior, o mais poderoso rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, amigo chegado de Deus, um dos reis mais importantes da história de Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Talvez você pode estar sentado aí nesta cadeirinha e pensando: Senhor, quem sou eu? Sou tão pequeno, sou tão falho, tenho tantos defeitos, Senhor, às vezes dou tanta dor de cabeça para o pastor. Quem sou eu, Senhor? Sabe o que Deus mandou te dizer nesta manhã? Você é o escolhido e a escolhida de Deus. Isso basta. Mas eu não entendo. Deus não está perguntando e nem falando se você tem que entender. A coisa que Deus quer fazer simplesmente é: você é escolhido, você é escolhida e pronto. Ninguém tem que entender. O impossível é dele. E é ele que vai agir em teu favor. É ele que vai te capacitar. É ele que vai te encher da tua glória. É ele que vai fazer você mudar a história da tua casa, do teu bairro, da tua cidade e quem sabe até mesmo desse país. Estamos falando do Deus do impossível. Agora olha essa mexeu. Eu dei muita glória, e talvez você vai dar, de um homem chamado Mardoqueu. Está lá em Esté, capítulo de número 6. Olha a história desse homem. Esse homem, ele vivia dentro de uma época aonde o rei, ele tem uma festa muito linda, e ele não vivia no meio do povo de Deus. Ele vivia em outros reinados, da época de Artaxerxes, no reinado dos persas, no meio do povo dos persas daquela época. E ele estava vivendo
dentro daquele país. Eles estavam vivendo ali de favor naquelas terras. E o rei daquele país, naquela época, deu uma festa. E ele bebeu todas. E passou um pouco do limite. E você sabe que quando as pessoas bebem muito, ficam alegres. E ele é alegre diante de todos os súditos, de todos os príncipes, de todos os sábios. Sabe o que ele resolve fazer? Ele resolve mostrar a joia mais bela do seu reinado, que era a sua esposa, Vasti. E ele resolve pegar a joia mais bela para colocar diante daquele tanto de homem bêbado, para que eles pudessem contemplar a beleza da sua rainha. E ele chama um dos seus oficiais e fala: vá lá no harém, lá onde está Vasti, lá nos seus aposentos, e diz a ela que eu quero que ela venha até aqui, porque eu quero apresentar ela diante de todos os que estão aqui. E de repente chegam até ela e falam para ela: olha, rainha, o rei deu um banquete e o povo está todo alegre, e ele está querendo mostrar a rainha, ele quer mostrar a pérola mais valiosa, ele quer mostrar o tesouro mais valioso dele. E ele mandou chamar a rainha, e ela, se sentindo um objeto, o que ela faz? Diga ao rei que eu não vou. E naquela época não se podia dizer não para o rei. Quem dissesse isso poderia perder até a tua própria vida, porque a última palavra naquela época, naquele contexto, era o rei da época. E a rainha diz: eu não vou. E quando volta com o recado, chega no ouvido do rei e diz: olha, a rainha Vasti, ela disse que não vai vir aqui não. Ela não é uma mercadoria. Ela se sentiu uma mercadoria, que ia ser colocada à mostra de todos, para que todos ficassem rindo e vendo a beleza dela. E ela não foi. Agora imagina a cara do rei, que já estava chapado e que estava dando risada e falando: ela já está chegando, espera, só falta um pouco, eu vou mostrar ela. Ela é assim, ela é bela, ela é rainha, ela é o brilho desse reinado, já está chegando. E de repente o oficial chega e fala: ela não vai vir. Que cara! Ele sem graça, e também com pena, porque ele não ia ter coragem de matar a mulher que era a rainha dele, que ele gostava. Ele chegou perto do súdito, dos conselheiros, e ele disse: ela falou que não vai vir, e agora o que eu faço? E os conselheiros ali falando: olha, rei, se uma ordem do Senhor não foi acatada pela sua própria esposa, quando todas as mulheres do reino ficar sabendo que a rainha negou o pedido teu, como vai ficar nós que somos maridos diante da nossa palavra? Se o Senhor não fazer uma coisa, todas as mulheres do reino vai começar a mandar em nós. E o rei falou: o que eu faço? Expulsa ela do palácio, tira todas as regalias, tira ela do cargo de rainha, joga para fora e coloca outra rainha no seu lugar. O rei na mesma hora agradou, e o rei faz o decreto. Isso acontece para quem não obedece à ordem do rei. A rainha foi expulsa do palácio por não obedecer à ordem do rei. Ninguém desobedece à ordem de um rei, principalmente a rainha. Expulsa ela do palácio. Agora ele vai procurar outra esposa. E dentro desse contexto, quem entra nessa história? Entra este homem chamado Mardoqueu, porque ele era um judeu e ele tinha uma parente que morava junto com ele, que foi deixado pelos seus pais, não sei se morreu, foi deixado para ele criar, e ele criava essa parente dele. E de repente, quando eles entram na casa de Mardoqueu, está lá essa jovem bela, e eles pegam esta jovem e levam ela até o palácio.
que era um escriba, um homem inteligente, diz para ela: não fala que você é judia, troca o seu nome e coloca o seu nome como Esther, que era o nome daquela época, daquele povo. Então ninguém sabia que ela era judia, e punha ela dentro do palácio. E ela entra dentro do palácio e fica ali junto com a seleção de todas as meninas que estavam ali. E quando passa todas aquelas moças diante dos olhos do rei, o rei se agrada justo da Esther, que era parente de Mardoqueu, e ele decide coroá-la como rainha do seu reino. Mas só que ali naquele reino, um dos seus conselheiros era um homem muito cruel, e ele não gostava dos judeus, ele não gostava do povo de Deus. Então não se escandalize se hoje alguém olhar para você e não gostar de você pelo jeito que você é. Se você é cristã, se você é um servo de Deus, se você é diferente de todos na fábrica, na rua, onde você fala, se você não agradar ao mundo lá fora, não se sinta constrangida, porque isso não é de hoje, é desde aquela época. Quando nós se voltamos a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, somente um gancho aqui para que você venha entender, a gente vai ganhar inimigos gratuitos. Aqueles que eram amigos vão passar a ser inimigos. Aqueles lugares aonde a gente frequentava e não frequentamos mais, aquelas pessoas que estão ali não vão agradar de nós. Talvez você dentro da sua fábrica vai incomodar muita gente, mas não se sinta constrangido. Isso é um sinal que você é servo de Deus e a sua luz está incomodando. E naquela época a luz dos judeus incomodava aquele homem que era conselheiro do rei. E toda vez que aquele homem saía, todas as pessoas tinham que se curvar diante do rei e também se curvar diante dos conselheiros. Só que esse Mardoqueu, o judeu, ele não se curvava diante de outros deuses e nem diante dos homens. E toda vez que ele passava, ele olhava para aquele homem e ele falava: curva, homem, eu sou conselheiro do rei, curva. E Mardoqueu ficava ereto, de pé, não se curvava de jeito nenhum. E isso chamou mais a atenção e suscitou a ira e o ódio daquele homem. E aquele homem voltou com muita ira sobre a vida dele. Será que você está entendendo onde eu quero chegar? Muitas das vezes vamos suscitar tanta ira nas pessoas que elas vão olhar para nós e vai querer nos crucificar por sermos servos do Senhor e não aceitarmos as coisas deste mundo porque somos diferentes. Amém? Posso continuar? Então vamos aqui? Então muitas das vezes, por causa da nossa diferença, do nosso comportamento e da decisão que tomamos de sermos crentes, seguidores verdadeiros de Cristo, pode se levantar no meio de nós muitas pessoas com um desejo tremendo de querer nos crucificar, acabar com a nossa vida e ver a nossa ruína. Não se assuste quando uma pessoa levantar com ira contra a tua vida. Não se assuste quando uma pessoa levantar com inveja tremenda contra a tua vida, querendo destruir o teu casamento, o teu ministério, a tua vida, o teu trabalho, roubar o que é teu. Não se assuste, porque com aquele homem foi feita a mesma coisa. O homem ficou irado e chegou diante do rei. E o que ele disse para o rei? Olha, rei, tem um povo aí que não se curva ao Senhor, não se curva ao sistema, não se curva às ordens, não se curva aquilo que o rei tem estabelecido, não se curva ao mundo, não se curva ao pecado, não se curva a nada. Eles são totalmente diferentes. E sabe o que o rei fala? E daí? Ele não estava muito preocupado com isso. Está preocupado com o casamento dele com a rainha nova.
Ele não estava nem aí. Mas ele estava incomodado. E essas pessoas, quando elas levantam com tanta ira, elas fazem um reboliço à volta, tentando colocar todos e tudo contra nós, para tentar nos destruir, para tentar nos desanimar, para tentar tirar nosso foco, fazer-nos esquecer de todo o projeto de Deus e confrontar com eles com a mesma moeda. Mas eu aprendo uma história muito linda com este homem. Por mais que ele não se curvava, por mais que ele era afrontado, ele permanecia fiel e calado. Ele deixava o chicote comer, falava dele, colocava até o reino contra ele, os amigos contra ele, todos contra ele, e ele permanecia fiel no seu lugar. E estava Mardoqueu ali firme, e o homem lá chocando um monte de palavras na cabeça do rei. E de repente o rei fala: faz o que você querer, eu não estou nem aí. Então, rei, me dá o seu anel, para que eu possa afirmar tudo que eu vou fazer. O rei vai dar, vai, eu estou preocupado com o casamento, com a nova rainha, vai, faz o que você quiser, dá um cheiro nesse povo aí. Não estava preocupado com nada, mas o homem, ele estava querendo destruir o povo de Deus. Uma ira muito grande contra Mardoqueu. Aí o que ele faz? Manda construir uma forca. Na mesma hora ele manda construir uma forca e falou: tal dia nós vamos colocar Mardoqueu nesta forca, ele vai ser enforcado. Fez a forca, marcou a data, e Mardoqueu vai zerar. E todos os judeus dessa cidade vão morrer e não poderão agir à espada. Assinou todo o decreto, toda a destruição do povo de Deus, e Mardoqueu enforcado na forca. Deu para perceber até onde chega a ira de Satanás contra a tua vida? A perseguição contra a tua casa, contra a tua vida, porque você é escolhido de Deus, porque você é servo e serva de Deus. O mundo vai se levantar contra a tua vida, mas eu tenho a palavra de Deus contra você. Não tenha medo do sistema, não tenha medo do mundo, não tenha medo das invejas das pessoas que levantam contra você, porque essas pessoas, elas não têm poder nenhum, porque o Deus do impossível está contigo. E de repente, quando Mardoqueu lê o decreto, quando todos lêem o decreto, se apavoram, e Mardoqueu permanece fiel. E a única coisa que Mardoqueu faz é se humilhar diante de Deus. Ele se veste de cinza, joga cinza, se veste de pano de saco, joga cinza, e fica na porta do portão do palácio chorando e lamentando. Sinal de humildade, sinal de entrega. Senhor, até aqui só eu consegui com as minhas forças, daqui para frente eu não consigo mais. Age em meu favor. Colocou tudo na mão de Deus. E aí os planos de Deus, entenda, os planos de Deus começam a funcionar. Como Esther estava lá dentro e era uma serva do Senhor, a notícia chegou até ela. E o que ela faz? Se compadece. E ela fala: eu vou salvar o meu povo, nem que isso curte a minha vida. E a primeira coisa que Esther faz: põe o povo para orar 3 dias e jejuar. Sabe como você vai vencer esta luta impossível na tua vida? Sabe quando esta porta que está fechada vai abrir na tua vida? Quando você tomar uma atitude de crente e falar: Senhor, eu me levanto daqui enquanto o Senhor não me der a minha vitória. Eu vou pagar o preço, eu vou buscar na oração, eu vou buscar no jejum, porque eu quero a minha vitória. Porque muitas das vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, queremos ver o impossível de Deus, o milagre de Deus. E qual é o esforço que a gente tem feito para merecer isso? Você tem orado por aquilo que você deseja? Você tem buscado por aquilo que você deseja? Você tem plantado no altar do Senhor o que você deseja? Você que ganhar salário
salário e nem trabalha. Me mostra onde é isso. Eu vou largar meu emprego e vou para lá. Entenda, igreja, com Deus não é diferente. Nós queremos ganhar salário sem ir na fábrica. Nós queremos ganhar salário no fim do mês e ficar em casa assistindo televisão. Nós queremos ganhar salário sem dar uma palavra, sem fazer nada. Se você não ir na fábrica, não vestir o uniforme, trabalhar, o dinheiro não vai cair na tua conta nunca. E por que com Deus a gente quer fazer diferente? Deus proverá. Acreditamos nesta palavra, não que ela seja mentira, mas ficamos deitados, secados, fazemos nada. Mas pastor, como que eu vou fazer? A tua parte é buscar, a tua parte é orar, a tua parte é jejuar. Esther está como rainha dentro do palácio. Ela não precisava pagar preço, ela não precisava orar, ela não precisava jejuar. Ela era uma rainha. Que se dane o povo lá fora, o que importa sou eu. Mas ela não. Ela fala: eu vou orar 3 dias, eu vou jejuar 3 dias, e todo mundo que trabalha do meu lado também vai fazer o mesmo. E não era um crente, mas como era rainha, todo harém tinha que obedecer. Agora nesse harém todos vão jejuar 3 dias, porque não interessa, jejum, eu sou rainha, eu mando. Todo mundo vai jejuar, ninguém come aqui, tira tudo. As mulheres falam: enlouqueceu, Samuel, o que é isso? Não vamos comer. Ninguém comeu. Orando 3 dias. Agora avisa o povo lá fora: eu vou até a presença do rei sem ser chamada. E quem vai à presença do rei sem ser chamada, na mesma hora a execução é a morte. A pena de quem entra na presença do rei sem ser chamado por ele é a morte. Eu vou lá, jejum 3 dias, põe o povo todinho para jejuar lá fora. Todo um país inteirinho de judeus lá fora, orando e jejuando, e ela lá dentro se preparou para a sua vitória, se preparou para ter a sua resposta, se preparou para ter um milagre. Aprenda, irmão, em nome de Jesus Cristo. Enquanto você não orar, buscar, clamar, pedir, Deus não vai providenciar um milagre na tua vida. O que Deus manda a gente fazer com as formigas? Aprendam com elas a trabalhar, aprendam com elas a buscar o sustento, aprendam, vai ter com as formigas o preguiçoso. A mesma coisa com nós. Queremos as bênçãos de Deus, mas não pagamos preço. Queremos a bênção do Senhor, mas não oramos. Queremos a bênção do Senhor, mas não fazemos nada. Só queremos esperar o resultado. Não vai chegar nunca. Deus tem bênção para a tua vida, e Ele te trouxe aqui nesta manhã para te ensinar uma coisa que você não aprendeu até hoje. Busca no Senhor, põe teu joelho no chão e ora. Pega ali a tua Bíblia, lê. Fala: Deus, eu confio em Ti. Entre em meu favor, eu creio que eu aprendi nesse domingo que Tu és o Deus do impossível. Por isso, Senhor, faça na minha vida o impossível. Você vai ver que a tua vida vai mudar, a tua causa vai virar. Depois vem aqui e conta para mim se não é verdade. Pelo menos tenta. Pelo menos tenta para você ver o resultado. Estou te falando com experiência, e tem muitos aqui que podem contar a mesma coisa. Esther entra para terminar para o palácio adentro. Mardoqueu vai morrer no outro dia. A forca está lá, todo mundo passando e vendo a corda já. No outro dia Mardoqueu vai colocar o pescoço dele naquela corda, e ele vai morrer. Era o fim dele. Ele estava lá chorando e lamentando, se humilhando diante de Deus, fazendo a parte dele, orando e falando: Deus, entre em meu favor, Deus, entre em meu favor, Deus, entre em meu favor, Deus, entre em meu favor. E quando ele falava isso, ele olhava aquela corda lá e falava: é amanhã meu pescoço vai estar ali. E ele: Senhor, entre em meu favor, Deus, entre em meu favor. E a rainha entra lá dentro do palácio sem que Mardoqueu lá fora soubesse. Ela entra, abre a porta e entra para dentro do palácio. Todos param e falam: a rainha é louca, o rei vai mandar matá-la. Se ele já expulsou uma, não vai ter dificuldade da outra, vai mandar matar.
Na mesma hora, quando ele abre a boca, ela tremendo, ele diz: "Oh, minha rainha, o que você quer? Você sabe que se entrar sem ser chamada, a pena é a morte." E ela, inteligente, porque é aí que quando a gente ora, Deus dá a palavra certa e nós não falamos besteira. Por isso, muitas das vezes, quando vamos tomar decisões sem buscar a orientação de Deus, você chega lá e só fala besteira, estraga tudo. Sabe por quê? Porque você vai sem a orientação de Deus. Nunca saia da tua casa para tomar uma decisão sem antes comunicar a Deus, porque pode chegar lá e você só falar besteira e tudo ser estragado. Olha o que ela diz. Quando ela chega, ela poderia ter pedido desculpa, ela poderia ter inventado um monte de coisa, mas ela só falou aquilo que Deus colocou no coração dela. Eu sei, meu rei, que eu entrei sem ser chamada, porque faz muitos dias que o rei não vai me visitar, e eu tenho uma urgência. Eu quero dar um banquete, uma festa bem grande para o meu rei e também para o seu conselheiro. Eu só quero os dois. Na mesma hora o conselheiro se empolga, já dá uma cutucada no rei e fala: "Aceita, rei." E na mesma hora o rei aceita e ele vai nesse banquete. E lá nesse banquete eu tenho uma surpresa reservada para o Senhor. E lá no banquete, ela fez um banquete muito lindo. O rei sentou, começou a comer o banquete junto com o conselheiro. E de repente estava lá o conselheiro, o rei comendo aquele banquete. E o rei fala: "Agora, minha rainha, o que é que você tem de tanto importante? Pede o que você quiser." O rei já estava feliz, o rei já estava alegre com aquele banquete. A rainha fez para ele, colocou o rei para cima. Ele estava com toda a moral, ele estava todo cheio. Falou: "Pede até metade do meu reino, se você pedir, eu falo." E ela, vendo que Deus estava agindo a seu favor, fala: "Amanhã eu vou fazer outra, muito melhor do que esse. E se o rei vir e o seu conselheiro, amanhã eu revelo." Ela fez a mesma coisa, ainda melhor. O rei feliz com a rainha dele. Naquela noite o rei nem dormiu, não tinha sono, não conseguia dormir. Aí sabe o que o rei faz naquela noite? Perdeu o sono. Olha que coisa. Se ele fosse crente, ele ia orar. Mas como ele não era crente, ele mandou lá o escriba lá pegar um dos documentos e fala: "Leia algumas coisas que aconteceu no meu reino, para que eu possa dormir diante da leitura." Aí sabe o que o bendito pega e vai ler? A história que contava que esse Mardoqueu judeu, um tempo atrás, ele estava na porta do palácio e ouviu uma conversa de dois homens. E os dois homens contavam a história que estava armando uma cilada para matar o rei envenenado. E Mardoqueu, ouvindo, mandou uma cartinha lá para dentro. E Esther deu um jeito de providenciar e chegar até o rei. E o rei, quando lê e vê aquela carta falando que dois homens de confiança dele estavam armando a sua morte, manda trazer os dois, confirma a verdade que Mardoqueu estava falando. E o que acontece? O rei foi livre da morte. E ele ficou muito grato. E lá está o escriba lendo. E Mardoqueu, o judeu que estava na porta, ouviu a conversa, mandou a carta para o rei leu e foi salvo da morte. E o rei na mesma hora falou: "Uai, e o que ele ganhou com isso?" Aqui está falando nada não. Nem um aplauso? Não. Nada. O rei levanta de manhã antes do banquete, toma aquele banho gostoso, falou de dia do banquete da rainha. E o rei vai lá no palácio, senta lá e fica lá todo feliz. Chega lá o conselheiro, vai pedir agora um conselho. Para quem? Para o inimigo. Olha o que Deus faz, igreja. Quando a gente coloca a nossa vida na mão do Senhor, Ele vai pedir conselho para o inimigo. E olha o conselho que Ele pede para o inimigo: "O que eu tenho que fazer para honrar um homem? O que eu tenho que fazer para honrar um homem que ajuda o rei, que salva a vida do rei?" Na mesma hora, o inimigo, que é cego, egoísta e quer tudo para ele, achou que era ele. Ele falou: "Não, rei, tem que pegar esse cidadão, tem que colocar o manto real sobre ele, colocar ele em cima do cavalo real e colocar um dos mais importantes do reino para puxar a rédea do cavalo e andar para a rua fora, decretando e falando com seus lábios: olha o que o rei faz com aquele que é bom para com o rei."
que está lá na porta, porque você é o mais importante do rei. Mas quem é o cara que vai se beneficiar? É o judeu Mardoqueu lá da porta, lá, ó. Agora você imagina, o cara vai ter que pegar R$20, vestir o seu inimigo, colocar ele no cavalo. Agora imagina a cena, ele lá no meio da rua puxando a boca do cavalo dizendo: é isso que o rei faz com aqueles que são benevolentes com o rei. O próprio inimigo. É isso que ele vai fazer na tua vida. Porque a forca estava esperando Mardoqueu, mas naquele momento o Deus do impossível estava entrando no favor da vida dele. Aprenda uma coisa, igreja: quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós confiamos, como foi cantado através dos louvores, através da vida dos irmãos aqui, se os irmãos não perceberam, Deus só falou disso. Deus, Ele quer agir em teu favor. Apenas descansa, creia, confie, faça a tua parte, ore, jejue, busca, vem nos cultos, seja servo, seja filho, seja fiel. O resto Deus vai fazer por você. Só para fechar, se coloque de pé, já vou terminar. Olha o que aconteceu. Você acha que parou por aí? Que só foi Mardoqueu dar uma voltinha de cavalo? Não. Esther, lá naquele banquete que eu te disse, revela para o rei o seu desejo. E o desejo de Esther era que o rei salvasse a vida dela. E o rei na mesma hora falou: quem quer te matar? E sabe o que ela disse? O seu conselheiro. Eu sou judia, e o seu conselheiro escreveu um decreto que todos os judeus têm que morrer. Imagina um homem apaixonado depois de um banquete com a sua rainha. Será que vai querer que ela morra? Nunca. Na mesma hora, aquele conselheiro, vendo o que ele tinha feito e sabendo que ela era judia, ele falou: eu já era. Ajoelha no pé dela e começa a beijar os pés dela e começa a pedir por misericórdia. O rei na mesma hora honra e fala assim: você vai desrespeitar a minha mulher na minha frente? Sai daí, prendam ele. E na hora que mandou prender ele, na mesma hora o cara grita no fundo: ah! Tem uma forca lá fora que foi feita por um judeu. Aquele que salvou a sua vida, que você montou aí no cavalinho, ele é judeu. E tem uma forca lá. Hoje ele vai morrer naquela forca. O rei olhou e falou: ele não. Quem vai morrer vai ser ele. Quem vai morrer vai ser o meu conselheiro que fez toda essa palhaçada. Enforca ele naquela forca, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Aqueles que se levantaram para ver a tua destruição, aqueles que levantaram para ver a tua derrota, eles vão ter que olhar para você e ver Deus agindo do teu favor. Você não serve um Deus chulé, um Deus de qualquer coisa. Você nesta manhã está aqui para saber que o teu Deus é Deus do impossível. Ele vai fazer até os teus inimigos engolir todas as suas palavras, e eles vão cair na própria armadilha que fez para a tua vida. Quem crê, levante a mão e adore ao Senhor. Eu creio. É isso que Deus faz com aqueles que se levantam contra. Não estou ameaçando ninguém, eu estou pregando a palavra. Quem diz é a palavra. Que os nossos inimigos, aqueles que levantam contra a nossa vida, eles vão cair nas suas próprias armadilhas. Assim diz o Senhor. Por isso, fique tranquilo, porque o Deus que você serve, Ele é o Deus do impossível. Só para fechar, diga para o teu irmão: não temas. Não temas. O teu Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos orar? Pai, graças te dou por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque dentro da tua palavra, Senhor, diz tantas coisas. Eu só tirei 3 aqui, Senhor, mas é infinito, Senhor, tudo aquilo que o Senhor faz por aqueles que são fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel a Ti, Senhor. Vale a pena entregar nossa vida nas Tuas mãos. Vale a pena confiar em Ti, Senhor. Para Ti não há impossibilidade. Para Ti não existe impossível. O Senhor abre mar. O Senhor faz água sair da rocha. O Senhor coloca os nossos inimigos